Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse dia à tarde para a gente corrigir uma matéria aqui que vocês fizeram simulado hoje pela manhã? Vamos começar com a questão número 21. Nós vamos ler junto, vocês vão acompanhando alternativa por alternativa, eu vou comentando. Beleza? Todo mundo com material na mão? Vamos lá? Olha o número 21. Parceria público-privada, também conhecida como PPP, é uma modalidade de concessão de serviços públicos e de financiamento ao setor público. Todo mundo aqui já estudou concessões e permissões de serviço público? Professor, mais ou menos, estou estudando agora, tal. Então, beleza. Ó, a esse respeito, é correto afirmar: o financiamento é privado, já que o retorno financeiro dos investimentos frente aos gastos operacionais é suficiente apenas com receitas próprias. Galerinha, presta atenção. Duas leis que necessariamente vocês têm que saber quando a gente fala de concessões e permissões de serviço público. A primeira é a Lei Base, 8987 de 95. Essa você tem que ler inteirinha, tem que estar colada lá no box do seu banheiro para você ler enquanto toma banho. Beleza? A outra é a 11.079 de 2004. Essa estabelece o que a gente chama de concessões especiais. As concessões especiais são as chamadas PPPs. São as parcerias público-privadas. Algumas espécies de investimento, pessoal, o Estado não consegue fazer sozinho e ele não é interessante para o setor privado fazê-lo sozinho. Então, na verdade, há uma conjunção de vontades e de interesses entre o Estado e o particular concessionário, beleza? Então, na verdade, o erro da alternativa é A, qual que é? Dizer que sempre o retorno vai ser perfeito. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Suave, né? Professor, se forem assim, eu vou gabaritar. Então tá. Letra B. Cabe ao parceiro público arcar com os custos da implantação e operação do serviço público concedido, estando os aportes privados condicionados ao início da prestação do serviço público. Qual que é o erro aí, pessoal? Qual é o erro aí? Primeiro, os aportes não necessariamente serão sempre privados. São aportes públicos e aportes também privados. E o segundo erro é, o Estado ele só começa a remunerar alguma coisa depois do início da prestação dos serviços, beleza? Em regra, pessoal, o Estado só solve quantias depois de receber algo em troca, tá? Não há, em regra, pagamento antecipado por parte do Estado. Beleza até aqui? Letra C. Os riscos físicos e financeiros pertencem ao ente privado, que deverá gerenciá-los e preparar plano de contingência. Galerinha, anote aí. Anote nessa assertiva. Artigo 4º, inciso 6º da Lei 11.079 de 2004. Eu disse para vocês que uma das características básicas da PPP é o compartilhamento de riscos. Então, dizer que somente o setor privado arcará com prejuízos, constituir reserva de contingência, isso é um erro. Beleza? Artigo 4º, inciso 6º. É uma subdivisão objetiva. Alguma dúvida em relação a isso aqui? 11.079 de 2004. Já voltamos lá, só um minutinho, já voltamos. D. O prazo de vigência deve ser superior a 35 anos e o valor deve ser inferior a 15 milhões de reais. E aí, o que vocês acham? Não sei, professor, não sei. Qual que é o prazo mínimo? Prazo mínimo de 5 e prazo máximo de 35 anos. Agora, cuidado, pessoal. Até 2007, o valor mínimo era qual? 20 milhões. Houve uma alteração legislativa no ano de 2017 e o valor mínimo passou a ser 10 milhões. Muito cuidado com isso aqui, tá? Eram 20 milhões o valor mínimo para PPP, agora são 10 milhões. Engraçado que eles estão cobrando muito essa alteração legislativa. E como às vezes o seu resumo pode estar desatualizado, estudou há algum tempo, você vai seco nos 20 milhões. Professor, no 20 milhões até eu ia seco, né?
Estuda, né? Letra E, vamos lá. A empresa responsável em implantar e gerir uma PPP deve ser uma sociedade de propósito específico. Pessoal, verdade. Antes da celebração do contrato, anote aí, artigo 9º da Lei 11.079, tem de ser constituída uma sociedade de propósito específico. Paulo, na revisão geral eu já volto, tá? Alguma dúvida em relação à questão número 21? Suave, né? Nível de dificuldade dessa questão, pessoal. Não é uma questão nível baby, daquela que nivela todo mundo, tá? Mas não é uma questão difícil também. Se você conhecesse a redação da 11.079, você acertaria a questão. Beleza? Até aqui? Vamos lá? Questão número 22. Vamos seguindo? Junto comigo, tá? Sem desanimar, forte, força na peruca. Em matéria de controle da administração pública, um conteúdo que cai bastante na área fiscal, tá? Na área fiscal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, também cai. Em matéria de controle da administração, o controle externo dos atos praticados pelo Poder Executivo por parte do Judiciário. Pessoal, ele quer saber como funciona o sistema de freios e contrapesos. Boa, gostei. Letra A. Se restringe a análise de legalidade dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise do mérito dos atos administrativos. Certo ou errado? Certo ou errado? Pessoal, e onde reside o mérito administrativo dos atos? No motivo e no objeto. Lembra daquele carrinho, o famoso MOB? Alguém aqui tem um MOB? Estou fazendo propaganda gratuita para eles, né? Lembra do MOB? No motivo e no objeto reside o quê? O chamado mérito administrativo. Aqui, pessoal, o Poder Judiciário não pode analisar, mas cuidado. Em regra, porque, na verdade, discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Se muitas vezes o administrador público, a pretexto de escolher entre o que é conveniente e inconveniente, ele escolhe algo que é arbitrário, o Poder Judiciário pode analisar. Por quê? O que ele está fazendo? Cometendo uma ilegalidade. Beleza? Então, muito cuidado nessas questões. Tá? Se a questão te contar esse segredo, te pedir esse algo mais aqui, você menciona. Se ela pura e simplesmente disser, olha, o judiciário pode controlar mérito do ato administrativo, você vai marcar que não. Beleza? Competência, finalidade e forma, pode analisar. Motivo e objeto, mérito administrativo. Beleza? Vamos ver o erro das demais? Suave? Beleza. Letra B. Abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o judiciário, em regra, respectivamente, anular os atos ilegais e revogar os inoportunos ou inconvenientes? Não, pessoal. Só que aproveitando essa letra B aqui, quem que pode anular os ilegais e revogar os inconvenientes? A administração pública, de acordo com que súmula? E qual? 473 de quem? 473 do STF. Beleza até aí? Suave, né? Coisa linda. Olha, vocês estão gabaritando isso aqui, hein? Concorrência vai ficar com medo de vocês, tá? Letra C. Abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos? Não. Inclusive bem parecido ali com a outra, né? Quase idêntico, ele só trocou. Se restringe, letra D, se restringe a análise do mérito dos atos. Eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise da legalidade formal dos atos administrativos. É justamente o contrário, pessoal, justamente o contrário. Letra E, é o mais amplo possível, cabendo ao Judiciário, em última instância, analisar o acerto da discricionariedade administrativa? Não, né, pessoal? Certo, então, competência, forma e finalidade, em regra, é possível análise. Motivo e objeto, não, porque no motivo e objeto reside o mérito administrativo. Beleza? Vamos seguindo? 23. Acompanhe comigo, por favor. Em tema de bens públicos, o ato administrativo pelo qual a administração pública consente que certa pessoa utilize privativamente bem público
atendendo ao mesmo tempo, ó, grifa isso aí, atendendo ao mesmo tempo aos interesses público e privado, grifou? Atendendo ao mesmo tempo aos interesses público e privado, com a utilização de praças públicas para as feiras de artesanato, é a... E aí, o que vocês acham? Perfeito, pessoal. Letra E, permissão de uso, que é ato unilateral, discricionário e precário. Pessoal, a autorização também não é um ato unilateral, discricionário e precário? Sim, só que na autorização o interesse predominante é privado. É privado. E a concessão de uso de bem público? Já não é um ato, é um contrato. A diferença básica é essa, pessoal. A concessão de uso de bem público é um contrato. Como o contrato já não é discricionário, ou seja, necessita de licitação, beleza? A permissão e a autorização, em regra, discricionários e precários. Beleza até aqui? Tá? Bens públicos, pessoal, é um conteúdo relativamente pequeno em direito administrativo, tá? Relativamente pequeno. Nos manuais, eles ocupam poucas páginas. E quando cai, as questões não são difíceis. Então, é um conteúdo que vale muito a pena você saber bem, tá? Diferença de bens de uso comum, lembra? De uso especial, os dominicais. Quais são as características deles? Inalienabilidade relativa. Lembra ou não? Indisponibilidade, beleza? Então, anote aí. Grifa do lado do seu material. Revisar bens públicos. Na próxima aula que nós tivermos, eu vou passar para vocês uma tabelinha. E vocês confiram com o que vocês revisaram. Mas esse é o tipo de questão que você não pode errar. Qual que é a regra no concurso que eu normalmente falo para vocês? Você tem que acertar o que todo mundo acerta. E você tem que acertar o que a maioria erra, beleza? Professor, eu ainda estou na fase de errar o que todo mundo acerta. Mas dá para a gente corrigir isso aí, tá? Dá para a gente corrigir e fica sossegado. Beleza? A diferença básica entre autorização e permissão é o interesse envolvido. Quando você autoriza que um particular utilize privativamente um bem público, o interesse nessa utilização é predominantemente privado. Na permissão, há uma conjugação de interesses. Parte da doutrina ainda fala, a professora Maria Silvia de Pietro, ela diz, olha, o interesse predominante é público. Mas a doutrina majoritária fala que o interesse é público e privado na permissão. E na concessão público. Beleza? Beleza? 24, vamos lá? Seguindo. Mafra em campo, o placar não fica em branco. 24, ó. Presta atenção, vamos lá. A posse e o exercício de agente público ficam condicionadas ao quê? A apresentação de declaração de bens e valores, que compõem o seu patrimônio privado, que deve ser arquivada no serviço de pessoal competente. Em todos os concursos que eu assumir, a gente tem que assinar isso aí, viu? Vai ser uma da grande alegria de vocês, né? Professor, não tenho nada, mas estou assinando aqui a declaração porque estou assumindo o concurso, não é? De acordo com a lei de improbidade administrativa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado, ou a que prestar falsa, será punido com a pena de demissão a bem do serviço público. Anote no cantinho, isso é o artigo 13 da Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, conhecida também como LIA. Pessoal, tem que ler 8429? Tem que saber bonitinho? Ó, vou anotar aí, artigo 13 da Lei 8429. 8429 de 92. Muita gente não era nem nascida, a improbidade administrativa já existia na legislação infraconstitucional. Lembrando que ela tem suporte constitucional também. Uma das penalidades, inclusive, é a suspensão dos direitos políticos. Aí pode assumir concurso? Fica difícil, né? Então, por favor, não cometa nenhum ato de improbidade, tá? Nem antes, nem depois do concurso, né? Beleza. 25, vamos seguindo? Vamos, essa aqui é para a Alexandra, ó. Determinado servidor público sofreu grave acidente de trabalho e foi afastado do serviço público. Após um período de recuperação, foi sensível à redução de sua capacidade laborativa, ou seja, ele perdeu grande parte de sua capacidade laborativa. Apesar disso, ó, anote aí, note essa conjunção, apesar disso,
era plenamente possível que viesse a exercer atribuição diversa, compatível com o quê? Com suas atuais condições físicas. Ou seja, pessoal, o Joãozinho sofreu um acidente, houve limitação em sua capacidade laborativa, em sua capacidade de trabalho, mas era possível exercer o quê? Outras atividades, beleza? Essa é uma questão típica que cobra algumas formas que estão consagradas na Lei 8.112. A Lei 8.112, pessoal, é a lei que regula a relação dos servidores públicos em âmbito federal. Mas, professor, por que eu estou fazendo uma questão do 8.112, mas muitas vezes eu estudo para concurso estadual? Vou te contar um segredo, tá? A maioria dos diplomas em âmbito estadual e municipal, eles copiam algumas coisas da 8.112. Há uma certa simetria, porque é um dos estatutos mais completos. Então, muitas vezes, os conceitos de readaptação, recondução, reintegração, reversão, promoção, existentes na 8.112, aplicável à União, certo? Vão ser reproduzidos noutros diplomas, beleza? Então você não perde nada fazendo esse tipo de questão. Suave? Letra A, vamos lá? Inclusive, pessoal, que a gente está falando em lei nacional e lei federal, doutrinariamente, qual que é a diferença entre uma lei nacional, anote aí, doutrinariamente, qual que é a diferença entre uma lei nacional e uma lei federal? O que vocês acham? Está correto ou não? A lei nacional aplica-se a todos os entes. Qual que é um exemplo? 8666, certo? E um exemplo de lei federal, que tem aplicabilidade restrita em regra à União, 8.112. Suave, né? Tá. Letra A. Nesse caso, o referido servidor será readaptado e, caso inexista cargo vago, exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Pessoal, dica. Nesse tipo de questão, quando você ficar com dúvida na primeira assertiva, você marca um asterisco, deixa ela em stand-by, né? E parte para as demais. Tá bom? O que vocês acham? É a letra A? Engraçado. 3 falaram sim, o restante ficou com a mãozinha assim, né? Tipo, não, tá muito cedo para eu me comprometer, né? Na letra A, tal, beleza. Vamos lá. Letra B. Quando retornar ao serviço público, deve exercer necessariamente as mesmas atribuições que exercia quando do acidente. Pessoal, o caput, o enunciado, ele já te disse que ele não tem condições de exercer, beleza? Marca um xizinho e exclui essa aí. C. Não pode retornar ao serviço público, devendo ser necessariamente aposentado por invalidez. Pessoal, a aposentadoria por invalidez se dá apenas nas hipóteses de total incompatibilidade. Não, a reversão é a volta. Tá? Cuidado, a reversão é a volta, já vou falar disso. O servidor público só é aposentado por invalidez quando ele não puder ser readaptado. Quando ele não puder exercer nenhuma outra atribuição compatível com as suas limitações, ele vai ser aposentado por invalidez. O que o nosso colega disse é o seguinte, professor, reversão. Reversão é a volta ativa do servidor que estava aposentado por invalidez. Quando submetido à junta médica, ficou constatado que ele não é mais inválido. Beleza? Letra D, né? Pode ocupar qualquer outro cargo público compatível com suas condições físicas, independentemente do nível de escolaridade exigido? Não, pessoal, senão fica fácil, né? Antigamente existia uma figura em vários diplomas que se chamava ascensão. Vocês já ouviram falar? A ascensão, depois da Constituição, acabou, viu? Mas era mais ou menos assim, a pessoa entrava num cargo de nível médio, fazia uma graduação e passava automaticamente para o cargo de cima, sem concurso público. Hoje, se você entrou, por intermédio de concurso, né, no cargo A, para você ir por cargo B somente mediante concurso. Acabou a ascensão. Mas até um tempo atrás tinha, viu? Então, o cara entrava lá, isso não tem mais. Professor, o senhor me desanimou. Desanimei nada, tá? Tá terminando agora, né? Terminando agora a minha graduação, já achei que eu ia ser promovido. Ascendido, né? Ascensão, não vai. Letra E. Somente poderá ser reintegrado quando criado um cargo público semelhante ao que ocupava, de modo que possa provê-lo. Não, pessoal, nosso gabarito é a letra A. Esse é o conceito de readaptação, beleza?
Nós temos ainda a reintegração, que é quem? É o retorno daquele que foi demitido, quando é declarada insubsistente a sua demissão, seja administrativa ou judicialmente. Beleza? E a recondução? Estável ao cargo anteriormente ocupado. Beleza? Suave até aqui? Por favor, ó, tem algumas coisas em concurso que vocês veem dia após dia e vocês começam a errar dia após dia. Isso aqui é ou não é? É. Isso aqui é um belo exemplo. Atos administrativos também. Atos, professor, não decora esse negócio aí de competência e tal. Não decora. Faça um combinado. No seu local de estudo, se for o caso, coloca lá uma tabelinha. Você vai ver tanto aquilo, em vez de você ficar olhando o Zap aí, o WhatsApp, o Instagram, que hoje é um problemão que você fica olhando muito, né? Anota lá. Eu nunca mais vou esquecer recondução. Aí você anota. Eu nunca mais vou esquecer reintegração. Sério. Porque acabou de falar, você vai chegar em casa hoje, amanhã você vai fazer uma questão, vai errar. Tá? Faça isso. Anote. Anda com a fichinha. Às vezes você está no ônibus, sei lá, você tira a fichinha assim, ó. Olha e guarda. As pessoas que estão ao seu lado não vão entender nada. Mas quem tem que passar no concurso é você, né? Então guarda a fichinha no bolso, anda com esse material, sei lá o que você vai fazer. Mas não esqueça mais isso aqui. Beleza? Número 26, ó. Um ex-servidor público estadual procurou a administração pública e afirmou que desejava ser reconduzido ao cargo. É possível que tal ocorra no caso de... O que vocês acham? Letra A, servidor público. Ó, é possível que tal ocorra no caso de servidor público inativo quando cessarem os motivos de sua aposentadoria por invalidez. É caso de recondução? Não, reversão. Letra B, servidor estável quando inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. É possível, pessoal. É possível, tá? Suponhamos, olha, vamos verificar isso em âmbito federal. Suponhamos que você seja procurador federal, cargo bacana, sabia? Integrante da carreira da AGU, faz a representação da administração indireta, das autarquias, certo? Suponhamos que você tenha passado para procurador da Fazenda Nacional. Você já era estável no caso de procurador federal, certo? Passou para a PFN. Você sabe o que faz o procurador da Fazenda Nacional? Professor, não sei, mas falou procurador da Fazenda Nacional, o cargo já me, ó, aqui já fiquei lindo, já pensei no olerite. É, um baita cargo, viu? Você passou, só que infelizmente você foi inabilitado no estágio probatório. Você pode ser reconduzido ao cargo no qual você era estável, sabia? Beleza? Então assim, antes de você passar no outro concurso e ficar folgadão, fique estável nesse, tá? Aí você passa no outro, mas trabalha duro também. Mas se chegar a ser inabilitado, né, você pode voltar. Beleza? Letra C. Ocupante de cargo em comissão que é nomeado para outro cargo? Não. Tá? E os cargos em comissão, pessoal? São nomeáveis e exoneráveis ad nutum. Tá? Algo que eu vejo caindo muito quando a gente fala em servidor, cargo em comissão, função de confiança. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, aproveitando o tema. Suponhamos que o Paracampos seja prefeito de um município. E aí ele pegou e nomeou a esposa como secretária municipal de assistência social. Configura essa nomeação nepotismo? Secretariado pode, configura nepotismo. Professor, não sei nem o que é nepotismo. Sabe sim, né? Todo mundo sabe. O mal feito, todo mundo sabe. Hein? Pode falar. Inabilitação técnica. Pessoal, há um entendimento hoje, um entendimento contemporâneo, de que os cargos de agente político que fazem o assessoramento direto ali ao chefe do Poder Executivo, então ministros de Estado, secretários estaduais e secretários municipais, não há configuração de nepotismo. Claro, existem correntes doutrinárias contrárias, muitas vezes eu já vi ações propostas pelo Ministério Público questionando isso aí, tá? Mas o entendimento hoje é que pode. Então pode nomear o irmão, pode nomear o pai. Claro, deve haver, o nosso colega muito bem ressaltou, uma compatibilidade técnica, né? Beleza? Já pensou? Você nomeia um engenheiro civil para ser secretário municipal de saúde, né? Tudo bem, mas aí a gente já vai para a questão do achismo. Levem para o conceito de prova de vocês que secretários municipais, estaduais e ministros de estados não se aplica essa regra. Beleza? Tranquilo? Letra D.
Servidor público inativo quando a sua aposentadoria for anulada por decisão judicial transitada em julgado? Não. Letra E, ou letra E, como preferem alguns. Isso. Servidor estável quando invalidada a decisão administrativa que aplicou a sanção de demissão. Pessoal, prova de primeira fase, vocês estão percebendo aqui, prova de primeira fase, vocês têm que ter um domínio muito bom da lei seca. E lei seca é um negócio gostoso de estudar? Não, não é. Eu acho que a lei ela já é feita para que a gente não goste de lê-la, não é? Porque é chato ler lei seca. Só que a sua primeira fase, ou então concursos para analista e técnico de tribunal, e hoje está cobrando até estudo de caso no TRF, então já é uma segunda fase, né? O seu desempenho em primeira fase, ele é lei seca e exercício, tá? Em direito administrativo tem bastante conceito doutrinário, constitucional também, controle de constitucionalidade, métodos de interpretação das normas constitucionais, teoria da Constituição, tem, beleza? Mas se você não dominar a lei seca, você vai ficar batendo na trave, tá? Você vai ficar batendo na trave, você só vai acertar aquelas que você já errou na outra prova. Aí você fez questão de ler o artigo, tá? Então leia, faça um cronograma para leitura de lei seca, tá? As leis que mais caem. Então você tem que saber em direito administrativo 8666. O professor não fala. Falou 66, eu já acho estranho esse número, eu já não gosto, né? Tem que ler. 10.520, a 8.112, a 9784, que é a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal. Então vamos fazer um combinado. Depois vocês vão mandar uma mensagem. Eu já mandei isso aqui em alguns grupos, mas vocês podem me mandar. Eu vou mandar para vocês uma listagem das leis mais importantes em direito administrativo para leitura. Tá? Vou mandar uma listagem, são 25 ou 26 leis, que são indispensáveis. Professor, isso só em direito administrativo? Só em direito administrativo, tá? São indispensáveis para leitura. Você vai fazer um ciclo regular de leitura. Porque quando chegar na sua prova, você não vai ficar desesperado. Meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Você vai acertar. Beleza? Combinado? Depois eu vou passar o meu telefone para vocês aqui. Ou pode ser no próprio grupo do... Perfeito, vamos mandar no grupo do Clube de Simulados, né? Vou mandar para vocês, tá? Vamos lá? 27 agora? Ó, que coisa linda. No que se refere... Presta atenção, leiam comigo, acompanhando, ó. No que se refere à administração pública direta e indireta, às entidades paraestatais e ao controle dos atos da administração pública, assinale a opção correta. Faltou ele incluir tudo aqui, né? No que diz respeito à administração direta e indireta, entidades paraestatais e controle, típica questão que o examinador quer colocar tudo numa só, né? Letra A. Embora a sociedade de economia mista esteja vinculada aos seus fins definidos da lei, que autorizou sua criação, é possível a alteração de seus objetivos mediante ato do Poder Executivo, devidamente aprovado na forma prevista em seus estatutos. Pessoal, sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, mas ela é integrante da administração pública indireta. Qual que é a diferença básica, lá no nascedouro, na origem, entre uma sociedade de economia mista e uma autarquia? Perfeito, a autarquia ela é criada por lei, publicou a lei, a autarquia já existe, formalmente. A sociedade de economia mista não. Como ela é uma pessoa jurídica de direito privado, você tem que pegar os atos constitutivos e inscrevê-los no órgão ou repartição competente. Só que olha que interessante, a sociedade de economia mista ela tem sua autorização por lei. E nessa lei de autorização são definidos o quê? Seus objetivos institucionais. Então não pode, por uma questão de simetria, tá? Similitude das formas, um ato do Poder Executivo, um decreto, por exemplo, modificar a... Perfeito. Fechou? Não pode modificar a lei autorizadora ou autorizativa, se vocês preferirem. Tranquilo até aqui a letra A? Tranquilo? Beleza. Organização do administrativo tem que saber muito, viu? O terceiro setor, o que é um consórcio público, beleza? O que é um OS, um OCIP. Letra B. Um dos instrumentos de controle da atuação administrativa perante o Poder Judiciário é o mandado de segurança, cujo rito procedimental admite o ingresso da entidade da administração pública indireta, na qualidade de assistente simples, para auxiliar a defesa da autoridade apontada como coatora e da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a referida autoridade. Isso aqui é até um pouco constitucional e não administrativo, né?
que o STF decidiu interpretando a Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança? Admite-se litisconsórcio. Tá? Existe uma discussão doutrinária, pessoal, interminável, sobre quem seria o legitimado passivo. Se a autoridade coatora, a pessoa física, ou a pessoa jurídica envolvida. Então, você não sabe, existe uma discussão bastante grande, se você impetra o mandado de segurança contra o ato da autoridade ou contra o ato da pessoa jurídica. Tá? Só que você pode cumular. Em regra, você pode impetrar, né, um mandado de segurança contra a pessoa, a autoridade, ou contra ela e a entidade em litisconsórcio passivo. O que não pode é haver, em sede de mandado de segurança, de intervenção de terceiros. E a assistência simples ou litisconsorcial é uma espécie de intervenção de terceiro. Então não pode. Tá? Entendimento do STF. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, Roberto? Arrebentou, viu? Letra C. Todo mundo entendeu a B? Tranquilo? Letra C. Conforme a lei que regula o processo administrativo em âmbito federal, qual que é essa lei? 9784.